Olá! Hoje eu te trago uma história muito pedida por aqui. É a biografia de Albert Frederick Arthur George, mais conhecido como o Rei George VI. Preciso pausar por aqui para pedir o seu apoio, o seu incentivo. Eu preciso muito da sua colaboração. Se você acha que esse conteúdo é relevante e acha que mais pessoas devem conhecê-lo, não deixe de colaborar para que possamos produzir mais vídeos. Se quiser e puder tornar-se membro, você pode contribuir com uma taxinha simbólica de R$ 4,99 por mês. Conto com você. George VI nasceu no York Cottage, em Sandringham House, durante o reinado de sua bisavó, a Rainha Vitória, mas precisamente em 14 de dezembro de 1895, em pleno aniversário da morte do seu bisavô, o príncipe consorte Albert, filho do rei George V e da rainha Mary de Teg, de quem temos vídeo por aqui. Não era esperado que herdasse o trono, o que fez com que passasse parte da sua vida sob a sombra da popularidade do seu irmão mais velho, Edward, que era o primeiro na linha de sucessão ao trono. Na época do seu nascimento, seu pai era ainda o príncipe George, duque de York, segundo filho e herdeiro dos príncipes de Gales. O príncipe de Gales escreveu ao filho, informando que a rainha Vitória havia recebido bastante angustiada a notícia do nascimento da criança. 2 dias depois, ele escreveu novamente, abre aspas, penso realmente que agradaria a ela se você se propusesse a dar-lhe o nome de Albert. Fecha aspas. A rainha acalmou-se com a proposta de dar ao novo príncipe o nome do seu adorado marido. Como bisneto da rainha Vitória, foi chamado formalmente de Sua Alteza Real, o príncipe Albert de York, desde o seu nascimento. Em família, entretanto, era informalmente chamado de Bert, um apelido comum para todos os príncipes que levaram o nome de Albert. Ao nascer, ele era o quarto na linha de sucessão ao trono atrás de seu avô, seu pai e seu irmão mais velho. Em 1898, a rainha Vitória emitiu cartas patentes, concedendo aos filhos do filho mais velho do príncipe de Gales o tratamento de Alteza Real, e aos 2 anos de idade, Albert tornou-se Sua Alteza Real, o príncipe Albert de York. Albert sofria de problemas de saúde e foi descrito como facilmente assustável e algo propenso às lágrimas. Ele teve gagueira por muitos anos e foi forçado a escrever com a mão direita, embora fosse naturalmente canhoto. Albert também sofria de problemas estomacais crônicos e de problemas no joelho que o obrigaram a usar dolorosas talas corretivas. Em 1909, Albert ingressou como cadete na Royal Naval College de Osborne. Em 1911, apesar de suas notas nos exames finais ficarem abaixo da média de sua turma, ele foi promovido para o Britannia Royal Naval College. Em fevereiro de 1918, foi nomeado oficial encarregado pelos meninos no centro de treinamento do Royal Naval Air Service. 2 meses depois, com a criação da Real Força Aérea e a consequente transferência da Royal Naval Air Force para seu controle, Albert transferiu-se da Marinha para a Aeronáutica. Ele foi o primeiro membro da família real a ser certificado como um piloto totalmente qualificado.
Em outubro de 1919, Albert foi para Trinity College, em Cambridge, para estudar História, Economia e Educação Cívica por um ano. Em 4 de junho de 1920, foi nomeado Duque de York, Conde de Inverness e Barão de Carlisle. Ele começou a assumir mais tarefas reais, representando seu pai em visitas a minas de carvão, fábricas e ferrovias. Por nunca imaginar que um dia ele poderia se tornar rei, ele levou uma vida bem normal, longe das mídias e dos holofotes. Sua gagueira e o constrangimento que ela lhe causava, aliada à sua tendência à timidez, fez com que ele parecesse muito menos impressionante que seu irmão mais velho. Em 1920, o príncipe reencontrou a jovem Lady Elizabeth Bowes-Lyon, a quem não via desde a infância, filha mais nova do conde e da condessa de Strathmore e Kinghorn. Ele estava determinado a desposá-la, mas a pretendente recusou 2 vezes suas propostas, em 1921 e 1922, alegadamente por sua relutância em submeter-se aos sacrifícios necessários para fazer parte da família real. Eles se casaram em 26 de abril de 1923, na Abadia de Westminster. Após o casamento, Lady Elizabeth foi nomeada Sua Alteza Real, a Duquesa de York. A união de Albert com uma plebeia britânica foi considerada um grande gesto de modernidade. Devido à sua gagueira, Albert temia falar em público, no que era um suplício para ele e para os seus ouvintes. Ele começou a tratar-se com Lionel Locke, um terapeuta da fala australiano. A duquesa Elizabeth, sua esposa, foi fundamental nesse processo, em que incentivava e acompanhava o marido nos exercícios respiratórios. Não deixe de assistir o nosso vídeo sobre Elizabeth Bowes-Lyon. Mais desenvolto, o Duque fez o discurso de abertura do parlamento durante uma excursão pelo Império em 1927. O Duque e a Duquesa de York tiveram 2 filhas, Elizabeth, chamada familiarmente de Lilibet, e Margaret. A família vivia uma vida relativamente tranquila em sua residência londrina. O primeiro-ministro canadense, Richard Beltrop Bennett, sugeriu o nome do Duque para governador-geral do Canadá em 1931, uma proposta que o rei George V rejeitou a conselho de seus ministros. George V tinha sérias reservas em relação ao príncipe Edward, o herdeiro natural do trono, por ser o filho mais velho, e chegou a declarar, abre aspas, peço a Deus que meu filho mais velho nunca se case e que nada fique entre Bert e Lilibet e o trono, fecha aspas. Com sua morte em 20 de janeiro de 1936, o então príncipe de Gales ascendeu ao trono como Edward VIII. Menos de um ano depois, em 11 de dezembro de 1936, o rei abdicou para se casar com sua amante Wallis Simpson, uma americana que já havia se divorciado 2 vezes. Edward havia sido advertido pelo primeiro-ministro britânico que não poderia permanecer como rei, casando-se com uma mulher divorciada com 2 ex-maridos vivos. Também temos vídeo disponível sobre o Wallis Simpson. Albert assumiu o título de George VI para enfatizar a continuidade do legado de seu pai e restaurar a confiança da monarquia.
A coroação de George VI aconteceu em 12 de maio de 1937, data inicialmente prevista para a coroação de Edward. Rompendo com a tradição, a rainha-mãe participou da cerimônia numa demonstração de apoio ao filho. A crescente possibilidade de guerra na Europa dominou o início do reinado de George VI. Iniciou seu reinado com um desafio duplo: restaurar a fé do povo na monarquia e guiar o país durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo ele sendo o sucessor natural, como ele não tinha filhos homens, houve um rumor de que o próximo monarca deveria ser o filho mais novo de George V, o príncipe George, duque de Kent. Ele era o único de todos os irmãos que tinha um filho homem e que poderia garantir uma linha de sucessão masculina. Mal podiam imaginar o tremendo sucesso que seria o reinado da herdeira de George, Elizabeth II. Em uma visita do rei e da rainha ao Canadá, o temor de que George fosse comparado desfavoravelmente ao seu antecessor, Edward VIII, foi dissipado. Em setembro de 1939, a Grã-Bretanha e os domínios autônomos, com exceção do Estado Livre Irlandês, declararam guerra à Alemanha nazi. George VI e sua esposa resolveram ficar em Londres, apesar dos bombardeios alemães. Eles permaneceram oficialmente no Palácio de Buckingham durante toda a guerra, embora geralmente passassem as noites no castelo de Windsor. Em 13 de setembro, o rei e a rainha escaparam da morte quando 2 bombas alemãs explodiram num pátio do Palácio de Buckingham enquanto eles estavam lá. A família real foi vista como aquela que partilhava dos mesmos perigos e privações do resto do país, o que conquistou a simpatia do povo britânico, além de demonstrar seu comprometimento de estar não só ao lado, mas junto do seu povo durante os tempos tão difíceis da guerra. Eles foram submetidos ao racionamento, a restrições, e mesmo a primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, quando esteve hospedada no palácio, comentou sobre a comida racionada, a água limitada para o banho e a falta de aquecimento nos aposentos. Durante a guerra, George tornou-se um poderoso símbolo de coragem e fortaleza para o povo britânico. Nesse período, permaneceu na Inglaterra, visitou seus exércitos e várias frentes de batalha. Seu elevado perfil público e a determinação aparentemente incansável lhe garantiram a posição de símbolo da resistência nacional. Em 1945, durante as celebrações do Dia da Vitória na Europa, a multidão, postada diante do Palácio de Buckingham, gritava: "Queremos o rei". Em janeiro de 1946, George compareceu à primeira Assembleia da Organização das Nações Unidas, realizada em Londres, e reafirmou: "A nossa fé na igualdade de direitos entre homens e mulheres e entre as nações grandes e pequenas". O reinado de George VI acelerou a dissolução do Império Britânico, o processo de transformação de um império em uma associação voluntária de estados independentes, conhecida como a Commonwealth, ganhou ritmo após a Segunda Guerra Mundial. Em 1950, quando a Índia tornou-se uma república dentro da Comunidade das Nações, o título do rei foi abolido, mas o país reconheceu seu novo título de chefe da Commonwealth. Ele ganhou respeito, observando as responsabilidades e limitações de um monarca constitucional. Porém, o estresse da guerra acabou por afetar a saúde do rei, exacerbada pelo pesado tabagismo.
e o subsequente desenvolvimento de um câncer de pulmão, entre outras doenças. Com o agravamento do seu estado de saúde, a princesa Elizabeth, sua herdeira presuntiva, passou a assumir mais deveres reais. Em 23 de setembro, ele foi submetido a uma cirurgia. Sua mensagem de Natal, em 1951, foi gravada em sessões, posteriormente editadas. Na manhã de 6 de fevereiro, George VI foi encontrado morto em sua cama na Sandringham House, em Norfolk. Ele morreu de uma trombose coronariana durante o sono, aos 56 anos. Do Quênia, sua filha voltou imediatamente à Grã-Bretanha, já como a rainha Elizabeth II. A história da nossa amada Elizabeth II também está contada aqui em um vídeo. Ele tornou-se rei num ponto em que a fé pública na monarquia estava em baixa. Durante o seu reinado, seu povo sofreu as agruras da guerra e o poder imperial foi corroído. No entanto, como um zeloso pai de família e demonstrando coragem pessoal, ele conseguiu restaurar a popularidade da monarquia. O rei George VI, ou simplesmente George, foi um dos monarcas mais queridos e adorados do Reino Unido. Ficou marcado na memória dos cidadãos como um homem corajoso e que, apesar de não gostar dos holofotes, cumpriu todos os seus deveres reais com maestria. A história de George VI virou filme. Se você quer absorver melhor os detalhes do seu reinado durante a Segunda Guerra, o filme O Discurso do Rei, vencedor do Oscar de melhor filme em 2010, é absolutamente imperdível. E você, o que pensa sobre a vida e o legado desse grande rei? Acredita mesmo que ele fortaleceu a imagem da monarquia e abriu os caminhos para Elizabeth II? Suas sugestões, opiniões, complementos e, claro, a conclusão desse vídeo são muito bem-vindas na nossa seção de comentários. Te encontro por lá. Muito obrigada pela sua companhia.